As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quarta-feira, neste dia 2 de outubro de 2013. E é muito bom, mas muito bom saber que você está ligado aqui na nossa Melodia nesta quarta-feira muito especial. Muito obrigado a você pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Por falar em audiência, obrigado pelo primeiro lugar que você dá à Melodia neste horário. Muito obrigado a você que já estava acompanhando também aqui o nosso Disque M nesta quarta-feira. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Aliás, falar em participação, o 33250097 está liberado agora para você poder participar com a gente. Você online, os nossos melonautas, participando através do portal Melodia, o site da Melodia, melodia.com.br, aqui no Twitter, no @Rádio Melodia e no Facebook, Melodia 97, tá bom? Você participa, você interage, a sua opinião ela é muito importante. Por falar nisso, Pesquisa do dia. a nossa pesquisa do dia. Já que o mundo jaz no maligno, adianta orar para mudá-lo? Biblicamente, há como consertá-lo? Qual a sua opinião a respeito desse tema, hein? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E olha, nem a seleção brasileira foi tão bem escalada em tempo algum nessa questão do Penta como hoje. Uma seleção escalada para debater este assunto. Pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, São João de Meriti. O pastor Humberto Sequeira, presidente da Convenção Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro, pastor da Batista Monte Hermon, em Teresópolis. O pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna. E também o pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada em Realengo. Um timaço para a gente debater este assunto de hoje. Aqui um assunto muito importante nos dias atuais. A gente sempre começa orando. O pastor Éder Barcelos vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós já te agradecemos porque estamos aqui e te pedimos, Pai, que o Senhor use cada um aqui conforme a sua vontade. Da mesma forma, o Teu servo, Pai, que está na direção desse debate, mais uma vez, ilumina, Pai, o coração, a mente, porque ele está com uma função de muita responsabilidade, Pai, mediante um tema tão relevante, que o Senhor possa dar mais sabedoria a ele, mais e mais. E que tudo que for dito aqui, Pai, edifique a Tua igreja, edifique o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem. Vamos então ao nosso tema de hoje. Poderia começar por qualquer dos convidados, porque uma mesa fantástica dessa aqui, a gente fala até por que Plutão saiu do sistema solar. Então, uma beleza. Esse tema aqui então, vai ser uma maravilha. Antes de começar aqui, vai ser uma beleza. Bom, já que o mundo já se maligno, não adianta orar para mudá-lo. Biblicamente, há como consertar o mundo. A sua opinião. Essa é a pesquisa do dia, é o tema do nosso debate, porque nós vamos caminhar sobre duas frentes. Eu já quero encaminhar aqui o nosso debate. Existe um grupo que cresce cada vez mais no Brasil dizendo que não precisa mais orar, já tá, é um plano, isso aí já está. Por outro lado, não, mas tem como consertar sim, tem jeito. É nisso aqui que a gente vai caminhar, exatamente nesse meio aqui, biblicamente falando, né? Em cima dessa linha tênue, a gente vai pontuar. E eu começo com meu querido presidente, meu querido pastor Humberto Sequeira. Muito bom tê-lo conosco nesta quarta-feira. Bom dia, meu querido pastor. Satisfação imensa estar presente nesse debate, mediado por você, meu humano, meu amigo, pastor Eliel do Carmo. E uma honra muito grande. Eu quero dizer que nem nos meus melhores sonhos de criança, quando ainda nem pensava em ser pastor, mas imaginava estar no meio, né, nesse meio maravilhoso que nós temos de evangélicos, sendo filho de pastor, eu imaginava sentar ao lado desses homens de Deus, estar ladeado pelo pastor Teodomiro, pelo pastor Eli, pelo pastor Éder Barcelos. Para mim é uma honra muito grande.
e poder de alguma maneira contribuir. E assim, eu quero... Chega a ser lugar comum, né? Quase toda quarta-feira a gente diz isso aqui, mas eu vou mais uma vez falar. Parabenizar a Rádio Melodia, viu, a produção, pelo tema que é fantástico. Concordávamos aqui, falando com o Éder em off, parece simples, mas não é. E geralmente eu dou uma orientação aqui, não sempre, mas de vez em quando eu dou, vou dar de novo. Corre aí, pega o telefone, liga para 345, no Facebook, chama, manda colocar, sintonizar na Rádio Melodia. O pessoal de Teresópolis está na internet, sintoniza aí, porque é fantástico, eu tenho certeza que vai elucidar e vai nos ajudar muito nessa manhã. E eu queria aqui, preliminarmente, pastor Eliel, eu gostaria de deixar aqui, emitir a minha opinião nesse sentido, dizendo que vale a pena e tem que se orar sim. Eu sou daqueles que defendo que existe um plano estabelecido por Deus. É aquele transitado e julgado, não é? Já está estabelecido por Deus. Há todo um plano estabelecido por Ele. Mas há um lapso temporal entre criação e a volta de Cristo e a vida eterna. Há um lapso temporal que para nós é enorme, mas no sentido de Deus, ele é curtíssimo. Na realidade, no sentido de Deus, nem há esse lapso, né? Porque pelo Kairos, Deus é atemporal. No entanto, há um lapso de tempo. E dentro desse lapso de tempo, que é o que nós vivemos, que é aqui onde nós estamos vivendo o Cronos, é necessário pregar e é necessário se posicionar. Esse texto de 1 João capítulo 5, versículo 19, ele é interessantíssimo. E eu aqui, obviamente, antes de falar, para não incorrer em erro, tirei a dúvida aqui com o mestre pastor Teodomiro, dou a ele o crédito de confirmar uma desconfiança que eu tinha, de que esta palavra jaz no maligno, jaz, este termo, ele é um prefixo de jazida, então ele tem a ver com morte. Então, na realidade, o texto é perfeitíssimo. Olha que ele foi escrito há 2000 anos atrás, e ele é perfeito para hoje. Este mundo que nós vivemos, quando ele fala mundo, ele fala no sistema cósmico. Esse mundo que nós vivemos, ele de fato jaz no maligno. De fato, assim também como quando Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, ele diz que o Deus deste século é o inimigo, é o diabo. E de fato, neste momento, por tudo que nós estamos vendo, pelos acontecimentos, há toda uma inclinação para o maligno. Há de certa forma assim, Deus é absoluto e eu vou defender isso aqui sempre. Ele é absoluto, o seu poder é absoluto. Mas há neste momento uma ascendência grande do inimigo e uma atuação muito forte. Haja visto as coisas que acontecem e a sociedade como ela anda. Eu me posicionei na igreja fazendo o seguinte, todos esses domingos últimos, o domingo anterior e esse passado, o retrasado e esse passado, o retrasado eu falei sobre aborto, esse eu falei sobre união homoafetiva. Falei sobre união estável, estou trazendo orientações sobre isso, tanto do contexto legal jurídico, como do contexto bíblico. Eu estou orientando a igreja e trazendo alusão a algumas coisas, ensinando algumas coisas, esclarecendo algumas coisas. O mundo que nós vivemos é esse. Eu sou novo, graças a Deus por isso, não é? E entendo que nunca antes na história deste país, parafraseando um certo político, que eu não tenho nada a ver com ele, passo distante da ideologia política dele, mas vou parafraseá-lo aqui, nunca antes na história deste país ou deste mundo se viu uma humanidade inclinada à maldade, à deturpação humana, à degradação humana, ao imoralismo, assim, numa condição terrível. As pessoas dizem assim, mas se você pegar, por exemplo, eu falei domingo na igreja, se você pegar Romanos 1,26, homossexualismo acontecendo. Tanto é que Paulo se posiciona contra. O texto de Romanos 1,26 fala de homossexualismo. Perfeito. Mas há uma crescente, entre outras coisas que vão acontecendo, e que você percebe que a humanidade ela está cada vez mais se degradando, se perdendo, e o diabo cada vez mais ganhando força para atuar. E o que faz a igreja do Senhor Jesus Cristo? Ela se mantém como noiva, preparada, ataviada para a volta do noivo, ela se mantém santa, ela se mantém preparada para a volta de Cristo, mas ela se posiciona. Ela tem que se posicionar. E uma das formas da igreja se posicionar é orando e se mantendo firme. E pregando o evangelho sim. Por mais que o diabo tenha a sua atuação, e ele tem a sua atuação, mas Deus continua sendo soberano e ele continuará salvando vidas, resgatando vidas, e continuará sendo, como sempre foi, o maior e o melhor método de transformação de uma sociedade. Eu sempre defendo isso. A igreja tem seus problemas? Tem. Mas a igreja evangélica ainda é a instituição que tem as melhores condições em Deus, não nela própria, mas em Deus, de ser um caminho para a mudança dessa sociedade. Muito bem. Pastor Teodomiro José de Freitas, que alegria tê-lo aqui nesta quarta-feira. Bom dia, meu pastor querido. Bom dia, meu querido Eliel do Carmo. Que prazer grande poder estar com você nesta manhã bonita que Deus nos dá, em que pés lá fora está chovendo.
tarde, um friozinho gostoso também, ao lado de companheiros, colegas tão capazes. Eu penso que hoje eu vou aprender muito, meu querido Leandro Carmo. E nesta hora eu quero dizer, sob a temática proposta ou a proposição da manhã, eu penso o seguinte, com base em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, quando a Bíblia diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A ideia, como disse com tanta propriedade, pastor Humberto, é de alguma coisa que lembra a morte, se não é totalmente morte, no sentido lato do termo, é morte, sim, cheira mal. É a ideia que se tem. Mas se tem a ideia também de um cadafalso, alguma coisa falsa, que parece que vive, mas está morto. A ideia ainda é de prisão, onde se coloca os escravos ou aquelas pessoas que cometeram delitos. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, o seguinte, olha que palavra linda do apóstolo Paulo. Todos nós andávamos desgarrados, andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isto é, numa atitude de rebelião, numa atitude de desobediência, numa atitude contrária aos propósitos e planos do Todo-Poderoso. Portanto, a ideia que se tem também de mundo jazendo no maligno é a ideia de um verdadeiro hospital ou prisão ou ainda asilo. Que coisa terrível, pastor Eliel. Asilo onde se coloca aqueles que já estão no populacho com o pé na cova. Então o mundo jaz no maligno, está debaixo, está sob a égide de um sistema macro que asfixia. O mundo está sujeito a ordens estranhas, macabras, perigosas e que está contribuindo decisivamente para que a palavra de Deus se cumpra. O mundo jaz no maligno. Muito bem. Pastor Éder Barcelos também, que alegria tê-lo aqui nesta quarta-feira. Bom dia, querido. Muito bom dia, pastor Léo. Prazer estar aqui mais uma vez com essa mesa riquíssima aqui. Vou aprender muito hoje. Eu vou falar um pouquinho também do texto, para só fortalecer, falar um pouquinho do contexto histórico, para o ouvinte entender por que João falou isso. Quando o apóstolo fala mundo, realmente seria mundo no original, tá cosmos, está falando na espécie humana, no gênero humano, na raça humana, que desde lá do Éden está morto, como está morto o maligno. Porque quem não tem Cristo, morto está espiritualmente. E vale a pena orar? Nós temos que orar. Quando João escreve essa carta, ele está combatendo um grupo chamado os gnósticos, que advogavam a ideia do docetismo, que defendia a ideia clara que Cristo não veio num corpo físico, mas era uma aparência, era um espírito. Ora, se ele era um espírito, então não houve derramamento de sangue. Se não houve derramamento de sangue, não houve justificação e expiação pelos nossos pecados. Então, o contexto histórico ali é esse. João está falando para um grupo que estava advogando a ideia de que Cristo não veio em físico. Cristo era um espírito, era uma aparência. Então, essas pessoas, naquela época, já estavam caminhando e morto com o maligno, ou morto no maligno. Porque quem não tem Cristo, como o pastor Teodomiro leu, Efésios 2:1, e vários textos que falam, que nós estávamos mortos. Mortos em que sentido? Desligado de Deus. Quem está desligado de Deus, pastor Léo? Está com quem? Só existe duas portas. Só existe dois caminhos. Só existe dois tipos de pensamentos. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é a porta, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, Jesus. Ou a porta larga que leva o caminho da perdição. Então vale a pena orar, nós temos que orar. Agora, a igreja tem a sua responsabilidade de resgatar vidas. A instituição igreja é a instituição que mais tem resgatado pessoas perdidas. Agora, Jesus nos fala escatologicamente que a coisa ia esquentar, a chapa ia esquentar. Ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar de muitos.
porventura encontrará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Então ele não fala em maioria, tanto é que ele fala que a porta estreita são poucos que vão entrar. Agora, nós não sabemos e não tem selo na testa de ninguém. Nós temos que orar, pedir a Deus que nos dê força, e muita força, porque o sistema anticristo cresce de forma assustadora, pastor Eliel. Então, em princípio, vale a pena orar? Temos que orar, porque isso é bíblico. Se você não orar, você não tem força e não tem comunhão com Deus. E pedir que Deus energize a sua igreja, porque vamos precisar de muita força. Pastor Eli Alves de Souza, que bom também tê-lo aqui nesta quarta-feira, Pastor Eli. Bom dia, querido. Bom dia, paz do Senhor Jesus, a alegria é toda nossa, viu? E nós ficamos realmente gratos diante do Senhor em podermos estar aqui, rever aqui os amigos, os colegas, né? E Deus tem dado a revelação da palavra, a sabedoria, e nós também aprendemos quando podemos estar sentados aqui. E a sua mediação, né? Deus tem te usado de uma forma maravilhosa e nós glorificamos a Deus por isso. Quando somos aí achegados às pessoas e elas vêm dizer do grande crescimento, aproveitamento que tem tido através dos debates que a Melodia tem promovido. Amém. Então, tem sido verdadeiramente um seminário, tem elucidado a muitas pessoas, tem sido muito bom. E, Eliel, a primeira coisa, o que detém todo o mal ainda é a igreja sobre o operar do Espírito Santo de Deus. Certa feita, Jesus disse que ainda havia muitas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nessa imensidão do mundo, ainda há muitas pessoas que o Senhor irá tocá-las e elas serão alcançadas pelo poder da palavra. E a nós só é dado o direito de estarmos pregando a verdade, pregando a palavra, para que essas vidas se achegam. E Jesus disse que nós deveríamos vigiar, primeiro, para não sermos levados pelas ações do maligno, e segundo, orar sem cessar. Não seria orar nem de vez em quando. Então, a oração deve ser uma prática contínua na vida daquele que tem Jesus. E a questão de jazer no maligno não é o domínio físico que está nas mãos do inimigo, não é o mundo físico. Tudo que fora criado pelo Senhor está debaixo do domínio do Senhor. Se você fizer o acompanhamento bíblico, você vai encontrar vários textos mostrando, né? Lá em João 12:31, Jesus diz, olha, chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele, ou seja, nesse mundo de trevas, nesse mundo que jaz no pecado, no domínio, que exerce uma força tanto interior quanto exterior na vida do ser humano, porque as próprias emoções e desejos, né, muitas vezes não corroboram com aquilo que Deus quer de nós. Há uma luta muito grande entre a nossa vontade e os propósitos de Deus. Então vem a situação, como os colegas aqui já disseram, o mal cresce. E quem fabrica o mal? O inimigo. Mas ele incita isso no homem. Então, esse mal, né, que o homem vai buscando, hoje nós estamos ali, cada um procurando o prazer. E não importa como e quando e de que maneira ele vai ser buscado e vai ser aplicado na vida do ser humano. E todas essas situações, o homem vai sendo dominado pelo pecado. E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, Jesus dizendo, João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. Mundo das trevas, mundo do domínio satânico, maligno, e o inimigo vai conduzindo as pessoas
a serem dominadas por essa situação. E o homem, na ânsia de ganhar este mundo que é apresentado pelo inimigo, um mundo de facilidades, não é? Jesus disse assim: vocês não são desse mundo. Vocês quem? Aqueles que estão em Cristo, porque foram transformados. E o texto que o pastor Teodomiro fala de Efésios 2, 1, 2, vem justamente mostrar a transformação que um dia nós estivemos do outro lado, sob o domínio do mal, do inimigo, fazendo a vontade dele. Mas o Senhor diz assim: agora vocês não são mais, não pertencem mais. E aonde está essa situação? Mesmo lá em Efésios, no capítulo 2 diz, não é? Principado, né? Ou o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o inimigo também tem seus filhos. O próprio Jesus, ele disse: tendes por pai o diabo. Muitas vezes as pessoas dizem: não, eu também sou filho de Deus. Para ser filho de Deus, é preciso estar na adoção através de Cristo Jesus. Senão, não é. Nós somos criação de Deus. Estamos sob o domínio do Senhor. O domínio total sempre esteve e permanece nas mãos de Deus. Então a pessoa pensar assim: o mundo está debaixo do domínio do diabo. O diabo nunca teve domínio total. Até mesmo quando a gente vê no livro de Jó, quando ele comparece ali, comparece o quê? Para prestar conta. E se ele comparece para prestar conta, é que ele está submisso à direção e à vontade de Deus. Muito bem. Agora, 11h21, ouvinte participando aqui, olha, da Pavona, a Janice, dizendo: a Bíblia fala que temos que orar sem cessar, mas para a pessoa mudar e se converter só através do agir do Espírito Santo. De realengo, pastor Humberto. A Fabíola Totti dizendo: mudar o mundo eu acredito que não, mas através da oração é possível receber sabedoria para viver nele. Que na verdade a oração de Jesus andou exatamente nessa direção. Olha, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E aí, pastor Humberto? É o caminho do mesmo raciocínio. E também comum do mesmo pensamento que existem algumas coisas, pastor Eliel, que elas estão certas de acontecerem. Como eu disse aqui antes, existe todo um plano de Deus e existe biblicamente uma segurança para nós de que o mundo caminhará para um sistema de destruição. Isso é claro. Tanto é que, de vez em quando, a gente vem para o debate aqui discutir o quê? Já seria o final dos tempos pelas calamidades da natureza, pela imoralidade. A gente discute isso aqui o tempo todo. Então, nós estamos caminhando para o final dos tempos. Isso é um fato. Se nós não enxergarmos isso, vamos contra a palavra de Deus que diz isso mesmo. Uma outra coisa, por exemplo, eu já defendi aqui nesta mesa e defendo hoje essa história que vem um grande avivamento que vai mudar tudo. No meu entendimento, o evento grande avivamento de evangélico, eu não acredito nisso, já falei isso aqui outras vezes. Também não estou aqui com uma mensagem pessimista, estou com uma mensagem realista. Eu não sou pessimista, eu sou um otimista realista e bíblico. Essas questões de citações, todos nós aqui sabemos, e pastores responsáveis que somos com a palavra de Deus, entendemos que existem dois desafios para se usar a Bíblia de maneira correta. O primeiro é entender que textos que falam de acontecimentos passados precisam se aplicar hoje. Esse é um grande desafio. Você pegar uma palavra de João, de Paulo, como foi citado aqui Efésios, como foi citado o próprio João, pegar uma definição, uma declaração que foi feita há mais de 2000 anos atrás, dentro de um contexto, e aplicá-la hoje. Porque se você pegar e disser que era para aquele tempo, do que serve a Bíblia hoje então? Então ela virou um livro sem força nenhuma. Então essa palavra precisa ser aplicada hoje. Aí está o grande desafio. Interpretar essa palavra também. E saber interpretar como esta palavra revelada vai trazer efeito para nós hoje. No meu entendimento, o que nós estamos discutindo aqui gira em torno do seguinte: tudo diz respeito a um sistema. É um sistema. Eu disse aqui e repito, na minha primeira fala, Deus é absoluto. Paulo, escrevendo também à igreja em Corinto, ele vai dizer no primeiro capítulo, na primeira carta, capítulo 8, quando ele fala a respeito de costume, não tem muito a ver com isso aqui, mas só para dar uma ideia, até porque havia discussão de costume, ele vai dizer: só existe um Deus, e além dele não existe nenhum outro. Isso é forte, não é? Nós entendemos, você vê, foi citado o texto aqui de 1 João 5,19, mas o 18, que foi citado pelo pastor Teodomiro, e eu acho esse texto aqui maravilhoso, esse texto aqui explica muita coisa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Então há um absolutismo de poder de Deus. Isso é indiscutível.
há um absolutismo do poder de Deus. No entanto, há um sistema corrupto que é dominado. Eu vou dizer que não é. Alguém domina. Quem domina? O diabo. Não é o mundo no sentido geral, o mundo no sentido lato todo. É Deus quem controla. Deus é absoluto, é soberano. Mas há um sistema. Aí vem a questão da aplicabilidade do texto lido hoje no acontecimento anterior. Aí vem a aplicabilidade. Quando Paulo fala em Efésios, ele está falando de um sistema. Ele está falando de um sistema. E você vê que Paulo bate na tecla tanto da predestinação, como bate na tecla da luta espiritual, da batalha espiritual. Então ele está falando de um sistema. João, quando fala aqui, também está falando de um sistema. Então não é que haja um domínio absoluto no mundo todo, mas há um sistema, e esse sistema, ele é perceptível. Nós estamos enxergando ele hoje aí. Ora, no Brasil, então, ele é muito perceptível. Se observarmos com um pouquinho só de clareza e de entendimento, e também de equilíbrio, vamos entender que há um sistema todo preparado, dominado pelo diabo para levar o mundo à perdição. Ele vem através, e eu falo aqui, por isso que a rádio sempre antes diz, né, que tudo que é dito aqui é responsabilidade dos seus debatedores. Então a responsabilidade aqui é minha de falar o que eu vou dizer agora. O homossexualismo da maneira que entra nas televisões. Todas as programações, todos os programas, quase todos, da Rede Globo, vêm com coisa sobre homossexualismo. Quase todos os programas têm alguma coisa sobre homossexualismo. Entre outras ações que estão sendo... hoje eu estava vindo aqui, reparando com o Davi nos carros. Nunca em outro tempo você viu tanta coisa declarada. Espiritismo, entre outras religiões, declaradas. Assim, hoje em dia não se esconde mais nada, a coisa está aberta. E você não percebe nisso que é um sistema todo orquestrado pelo diabo para trazer destruição? Existe. Eu continuo dizendo, creio no absolutismo da soberania de Deus. Mas há um sistema assim dominado pelo diabo para nos levar à destruição. Muito bem. O Paulo Henrique de Araruama dizendo, nós precisamos orar muito e temos que orar a Deus para que Ele mude as coisas. É dobrar os joelhos e buscar o Senhor. Marli Felipe de Itaguaí dizendo, não, estamos no princípio das dores e a palavra de Deus tem que se cumprir. A Lúcia Helena dizendo, mudar o mundo não há como, pois estamos no fim dos tempos e a vinda do Senhor está próxima. Porém, podemos tentar apaziguar as coisas ao nosso redor. O Helenildo dizendo, sim, a palavra de Deus diz que temos que orar sem cessar e apesar das guerras e tribulações, podemos ter certeza de que o nosso Deus é o Deus de paz. Está caindo aqui, pastor Teodomiro José de Freitas, mais uma vez, esse dualismo que muitas pessoas evangélicas, muitos pastores colocam. Há uma visão de que há um dualismo entre Deus e do diabo, e que muitas vezes Deus perde. Que negócio de doido. O sujeito monta uma situação, ele não tem coragem de falar explicitamente, mas ele cria essa situação e quando não existe esse dualismo, não há dualismo entre Deus e o diabo. Até para com os seus filhos, a ordem é resistir e ele vai fugir, que dirá o Todo-Poderoso. Então hoje está caindo exatamente esse dogma no Brasil, viu, pastor Teodomiro? Muito bem, meu querido pastor Eliel do Carmo, colegas aqui debatedores. A verdade é que o mundo jaz, nós não temos dúvida disso. Há um sistema, como bem aqui pontuou o pastor Humberto. Todavia, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que Deus é absoluto. Eu creio que Deus é todo-poderoso. Ainda que o sistema hoje esteja tentando asfixiar pessoas, ainda que o mundo tente contra a igreja, ainda que as portas do inferno tentem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é, por natureza, princípio e fim, imbatível. Pode parecer um tanto exagero, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai permanecer como igreja do Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar ou estações. Outra coisa, meu querido pastor Eliel, é lógico que eu estou dizendo agora sobre esta situação, que o mundo jaz, mas nós profetas, nós pastores, nós pregadores, nós missionários, nós enquanto igreja de Jesus, devemos orar para que as pessoas se convertam. Orar pelo mundo me parece um tanto vago. Orar pelo mundo me parece um pouco abstrato. Eu preciso orar pelos homens, porque mudando o homem, eu terei também o mundo mudar.
O status quo da sociedade contemporânea está dizendo que todos os esforços políticos, educacionais, dos terapeutas e tantas pessoas que hoje trabalham para tentar minimizar a dor do homem, parece um tanto inócuo. Porque não estão estes movimentos, ou estes princípios, ou estes segmentos sociais preocupados em mudar o homem. É preciso mudar o homem. Mudando o homem, teremos uma sociedade mudada. Mudando o homem, teremos segmentos sociais mudados. Mudando o homem, eu creio piamente que a sociedade será mais equânime, a sociedade será mais justa, a sociedade será mais humana, a sociedade também vai desfrutar. E eu creio até, meu querido pastor Eliel do Carmo, que assim como Manassés, o rei Manassés, um homem que destruiu tanto, um homem que colocou até os seus filhos ainda crianças para serem queimados. Este homem se converteu. Como nós diríamos de Nabucodonosor, que também, segundo os melhores exegetas, Nabucodonosor, lá na ponta, lá no fim, ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Então, a oração de Sadraque, a oração de Mesaque, a oração de Abednego, a oração de Daniel funcionou e o rei também se converteu. E que diríamos nós do boi selvagem, do touro indomável, Saulo de Tarso? Ele, pelos atos do grande servo de Deus Estevão, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ele se converteu. Portanto, eu fico muito tranquilo para dizer agora que ainda que o mundo, o sistema, ainda que as coisas tentem asfixiar a igreja, eu creio que se nós, pastores, pregadores e expositores da Bíblia, orarmos, pessoas vão se converter sim. Eu não oro pelo sistema, eu oro por pessoa. A gente vai para o intervalo. Volta já com a segunda parte desse nosso debate. Debate bom, passa rápido. A gente volta também rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. 11h35, de volta com o nosso debate, já na sua segunda parte desta quarta-feira, discutindo o tema, já que o mundo jaz no maligno, adianta orar para mudá-lo, biblicamente há como consertá-lo. Sua participação é muito importante discutindo esse tema com o pastor Eli Alves de Souza, pastor Humberto Sequeira, pastor Teodomiro José de Freitas e também com o pastor Éder Barcelos. Só para a gente voltar aqui, eu sigo com o pastor Éder Barcelos, o que já ficou claro nesse debate, na sua primeira parte, é de que de Deus, do Senhor, é a terra e sua plenitude. Portanto, o espaço físico é dele, que criou, o Senhor. Ponto 1. O segundo dogma que também já caiu nesta manhã, na primeira parte, de que não há dualismo entre Deus e o diabo. É a outra, segunda parte. E a terceira é que a igreja tem uma missão, porque sempre vivenciamos um outro sistema, o sistema oposto, na época de Daniel, na época de Elias. E o sistema continua sendo oposição, temos oposição a todo tempo. A questão é se manter no caminho, se manter na missão que foi dada à igreja. É isso, pastor Éder Barcelos? Com certeza, pastor. Aliás, o povo de Deus sempre foi perseguido. E sempre vai ser perseguido até o retorno de Cristo. Cristo não falou, olha, a igreja vai prosperar, vai crescer, o mundo vai ser cristianizado. Ele não falou nada disso. Ele falou, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por causa do meu nome, muitos serão perseguidos, mortos, caluniados. Então ele está dizendo que na defesa e na propagação do evangelho, a igreja seria perseguida. Agora, são governos, pastor, por exemplo, a mesma visão que Daniel tem lá em Daniel 7, das 4 bestas, João tem praticamente 600, 700 anos depois, da mesma besta, que ele vai falar, vi uma besta emergir do mar com 7 cabeças, 10 chifres, cada chifre um diadema. A besta era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. As mesmas figuras que Daniel viu lá, que representavam aqueles 4 impérios, o apóstolo João, numa visão futurista, ele está vendo as mesmas bestas, anunciando já que esses sistemas
totalitários, de governos déspotas, iriam perseguir o povo de Deus até a volta de Cristo. E é lógico que por trás disso existe uma influência maligna. Só que essa influência maligna, pastor Léo, ela é limitada, porque Mateus 12, 29 diz que Cristo foi na casa do valente e amarrou o valente. Hebreus 2, 14, esse texto para mim define tudo, em termos de possível dualismo. Diz que Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E a palavra destruiu ali no grego é catargeu, impediu, anulou. A palavra mais certa para vocês que são advogados, destituído de poder. Então o poder dele hoje é limitado, ele não pode avançar, ele não pode impedir, com todo o sistema, com todos os governos totalitários, o diabo e o sistema do mundo não podem impedir o avanço do evangelho. Vai ser pregado, como diz Apocalipse 7, até que o último servo seja selado. Aí sim, Cristo volta. Muito bem. Pastor Eli, a gente está comentando aqui, muitas pessoas participando. Não, claro, orar sim, orar e sem cessar, a gente acabou falando aqui. Mas é orar e agir. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão, a despeito de qualquer coisa. A igreja foi levantada para pregar o evangelho. O problema é que às vezes a gente quer converter. Isso aí já é parte do Espírito Santo. Para salvar, às vezes a gente quer salvar, mas quem salva é Jesus. E aí, pastor Eli? É muito claro, né, pastor Eliel. Primeiro, eu creio que a Bíblia, ela traz uma crescente de revelação para nós. E tudo vai conduzindo ao Apocalipse, que é a parte final. E também está lá revelado no Apocalipse como será até o fim do inimigo. O que corrobora com João 16:11, olha o que Jesus disse. Já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja, se ele está julgado, tem um poder bem acima dele. Tem um domínio, uma soberania bem acima dele. E esse domínio é do Senhor. Agora, quando nós vamos observar todas essas situações, que ele é um derrotado que ainda não aceitou a derrota. Então ele luta para ver se arrasta. É aquela história, quando a pessoa escorrega, ela não quer cair sozinha. Sempre quer levar alguém junto. Então o inimigo já sabe que o reino dele, né? E ele tem um reino. E a Bíblia diz que o reino dele é o reino das trevas. Então ele tem esse domínio, né, no reino das trevas. E procura os seguidores, né, para que ele os possa levar para o reino das trevas. Por outro lado, a igreja, né, ela foi criada dentro de uma palavra profética reveladora de Jesus, as portas do inferno. Né? Quem é o príncipe das trevas? É o maligno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então o que o Senhor está dizendo? Olha, o maligno deixou de ter autoridade sobre vocês. A autoridade agora sobre vocês é minha. A própria palavra vem dizer que agora em Cristo nós passamos a ser propriedades de Deus. Então nós somos levados, não é, agora a vencer todo esse sistema que impera no mundo das trevas. Mas só há um meio de se vencer o mundo, com Jesus. Com Jesus. Então, com Jesus, nós somos libertos, como diz Paulo em Romanos e tantos outros textos, nós somos libertos do poder das trevas, do poder do pecado. Não é? O pecado já não tem mais domínio sobre você. Então, acabou o domínio do pecado, vem através das sugestões do inimigo. Quais são as portas do inferno que são colocadas para a igreja, para nós? São as ofertas, são as bancas de 1,99 atrativas que o inimigo coloca para ver se a gente corre para elas. É o domínio que o inimigo exerce. Cada dia se cria um sistema novo de pecado. Cada dia. Você quer ver aqui, Léo? Eu falei contigo que eu ia trazer, eu lembrei agora. Olha, quer ver aqui? Teve gente aí, né?
mostrando aí na televisão e tal, o Rock in Rio, superlotado. E as pessoas sabem falar muito mal português. E estão lá pulando no inglês, achando que sabe inglês. E uma banda de rock aí no Rock in Rio, faz uma apologia que é o inferno. Oração a Satanás. Aqui, Aí diz aqui, acredita em um Deus, Satanás, onipotente. Olha aqui. O destruidor do céu e da terra, invisível e visível, em seu Filho unigênito do Pai, por quem todas as coisas serão desfeitas. Quer dizer, ele é o destruidor. Enquanto o Senhor faz, ele desfaz. Só que a Bíblia vem revelar para nós que o Senhor desfaz as obras do maligno. Mas você não tem um texto bíblico onde diga que o maligno tem poder para desfazer as obras do Senhor. Primeiro, que quando ele está numa casa e se apossa da casa, essa casa é a vida humana, ele se apossa e se diz dono daquela vida, Jesus disse, é necessário que chegue o mais valente. Então, quando chega mais valente, ele é expulso. Por que ele é expulso? Porque ele se acha dono, ele quer ficar. Mas chegou o mais valente, chegou aquele que tem não alguma autoridade, mas toda a autoridade, então ele é obrigado a sair. Expulso é porque ele é obrigado a sair. Ele não quer sair, mas quem chegou tem toda a autoridade na mão e ele tem que sair. Então, nessa música, diz aqui, fora de uma substância, como Satanás, cujo reino não terá fim. Então ele muda a situação. Palavras até na Bíblia que são direcionadas ao Senhor Jesus, e está aqui, faz um ode ao inferno, né? E coloca o inimigo como se fosse a pessoa central. E nós, a igreja, como você estava dando seguimento aí, nós, a igreja, precisamos saber de uma coisa. Nós não devemos nos levantar contra a pessoa. Nós precisamos ganhar a pessoa. Nós precisamos nos levantar contra o mal, contra o pecado que domina as pessoas. Essa semana nós estávamos lá falando na igreja. Hoje a gente ouve poucas mensagens sobre o céu. Parece que a pessoa vai virar semente e vai ficar aqui na terra. Então, é preciso que nós anelemos o céu, né? E é justamente isso aí que a igreja foi levantada para fazer. Anunciar o Senhor. Anunciar que há condição da pessoa mudar de vida. Não é porque a pessoa está lá na lama que não pode mudar. O filho pródigo estava na lama e orou, né? Foi uma oração. Ele diz, vou me levantar, vou sair da lama, lama não é meu lugar, e vou voltar para a casa do pai. Mas o que adiantaria ele pensar e não agir? Não é? Então tem que agir. E o maligno, o sistema do maligno, age em oposição a Deus. Age em oposição. E o mundo ataca o crente porque o crente está em oposição ao maligno. Pois é. É exatamente aqui que eu gostaria de entrar, pastor Humberto, falando dessa contramão. É o pastor César que sempre diz, a igreja de Cristo sempre vai estar na contramão do mundo. Sempre vai ser oposição ao mundo. Não tem mais como você equacionar isso ou trazer assim. Não vamos fazer aqui vamos levantar uma bandeira, a bandeira da paz, porque a gente tem o príncipe da paz. E aqui que está o grande problema. Já existe no Brasil um grande grupo dizendo que no final de tudo Deus já perdoou o diabo. Porque o pastor Eli falou aqui que já está condenado, não tem jeito, já está sentenciado. Mas um grupo, não, você vai no final, porque Deus é bom. Olha que loucura, pastor Humberto. Loucura entre tantas outras que existem por aí que nós ouvimos, né? E que totalmente contrárias à palavra de Deus. Eu costumo brincar aqui, com todo respeito, chamar o pastor Eli de meu mestre, não é à toa, porque ele acabou com tudo que eu ia falar aqui. Diante do Deus Todo-Poderoso, todos os textos que eu separei aqui ele usou. É por isso que eu sou fã do homem.
E assim, vou junto com ele, comum do mesmo pensamento, compartilho do mesmo pensamento. Eu acho que na origem de tudo, na origem da instituição da igreja, Jesus deu a chave do negócio. Quando Pedro fez a declaração que ele disse, porque tu és Pedro, não é? E sobre esta pedra que era ele, como alguns outros querem afirmar que a pedra era Pedro, mas a pedra é o próprio Cristo. 1 Coríntios 3,11, ninguém poderá pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Quem é? Jesus, ele é o único fundamento. Então ele deu a chave da vitória. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre ele, Jesus, ele edificou a igreja. E aí, o forte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 João 3, 22 também vai dizer o texto que o pastor citou, que, na realidade, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, aqui nós temos a chave da vitória. A igreja precisa se manter firme, precisa se manter atuante, concordo plenamente, pregando o evangelho. Não é essa história de guerrear. Eu fico chateado quando eu pego um pastor que fala assim, não, porque eu peguei o fulano de tal lá, a religião tal, e arrebentei com o cara. Eu acho ridículo, não tem que arrebentar com ninguém. Você tem que pregar o evangelho, se possível for, só com o teu testemunho pessoal. Pregue o evangelho, ensine a palavra de Deus, essa é a maneira de combater. Foi dito aqui, afirmado, e eu acredito que ficou em senso comum, que o diabo tem um poder no sistema que ele criou. O absolutismo é de Deus. Como a igreja deve se portar? Como a palavra de Deus orienta, fiel, íntegra, obedecendo a Deus, se desviando do mal, mesmo que tudo ocorra, tudo venha de encontro para fazê-la se afastar da presença de Deus, ela deve se manter incólume na presença de Deus. Ela deve se manter firme, sem abrir mão de todos os preceitos bíblicos. E fazendo assim, eu tenho certeza que ela estará forte para combater. Agora, o problema é o seguinte. O que Jesus vai dizer é que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Perfeito. No segundo ponto, no outro versículo, ele vai dizer sobre o que ligares na terra será ligado no céu. Só que esse poder, ele é em Cristo. Quando a igreja se enfraquece? Quando a igreja pensa que o poder é no próprio homem. A igreja ela é cristocêntrica. O poder é de Cristo. Agora, a partir do momento que a igreja põe o poder no homem, põe essa idolatria de achar que o homem é que pode, é que faz, acontece, aí ela se enfraquece. E aí o inimigo torna-se um pouquinho mais forte. Não há dualismo. Só existe um Deus. O absolutismo completa de Deus. E a igreja pode se manter forte, combatente, lutando contra o mal. Muito bem. Pastor Teodomiro José de Freitas. Então estamos caminhando aqui paulatinamente para o encerramento do nosso debate. E aí então vamos posicionar, a despeito de tudo que nós falamos aqui, o papel da igreja. A igreja não pode perder a visão da evangelização, de propagar o evangelho. É isso, pastor Teodomiro? Sem dúvida, meu querido colega pastor Eliel do Carmo. Aliás, eu devo cumprimentar os debatedores de ontem, porque foram felizes, foram pontuais e disseram coisas, até onde eu vi, que eu gostei sobremaneira. Agora, pastor Eliel do Carmo, a igreja, por natureza, princípio e fim, ela não pode perder o viés da evangelização, da sua missão precípua, da comunicação do evangelho. Eu ouvi alguém dizer também, não sei onde, não sei quando, que a igreja está na contramão. Isto me assusta, meu querido. Devo dizer para os colegas, entendo quando alguém diz, olha, a igreja está na contramão da história, do sistema. Entendo tudo isso. Todavia, a igreja é mão. Deus é mão. O evangelho é mão. Quem está na contramão é o diabo. Quem está na contramão é o sistema macabro. Quem está na contramão é a droga. Quem está na contramão é tudo quanto se levanta contra Deus. A igreja não está na irregularidade. Até porque, se estivesse, deveria ser multada. Senhores advogados, mas a igreja é mão, o evangelho de Cristo é mão, o poder de Deus é mão, Deus é Deus, como bem disse o pastor Humberto, Ele é absoluto, Ele é o Senhor do tempo, da história e do espaço, e agindo Deus, quem vai impedir? Portanto, eu deixo esta palavra agora, meu querido pastor Eliel e colegas aqui da mesa. Romanos 1,16, texto conhecido, fácil, não carece de exegese, não carece de tanta hermenêutica, não carece de tanta explicação. Paulo é maravilhoso quando diz,
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do gentio, de um lado, do outro, de todos e em qualquer lugar. O Evangelho. Espero que você que está ouvindo agora, meu querido, você, minha querida, entenda que a igreja precisa, acima de tudo, mais do que tudo, e primeiro que tudo, pregar, evangelizar, fazer missões até os confins da terra. Muito bem. Só para a gente trazer aqui esse esclarecimento, quando a gente falou aqui que a igreja está na contramão do mundo, é oposição ao mundo. Porque tem muita igreja também, doutor Teodomiro José de Freitas, que está na mão do mundo. Existe a igreja de Cristo e uma nova igreja. Existe ou não existe uma nova igreja? Uma igreja que é complacente com o pecado. Uma igreja, essa está na mão do mundo. Então, quando a igreja está na contramão do sistema, essa é a igreja de Cristo. Ela é a oposição à questão do mundo. A gente não pode abrir mão aqui, senão a gente vai achar que está todo mundo no mesmo lugar. Hein, pastor Elial Souza? Uma palazinha aqui. Laodiceia tinha nome de igreja, mas Jesus estava do lado de fora. Pois é. Entendeu? Então, se a igreja não estiver na contramão do mundo, no sentido de ser oposição a ela, dizer que o mundo está errado e de que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, se a gente estiver fazendo tudo o que está fazendo, que lamentavelmente, muitos lugares, pecado já entrou, já ficou, já tomou lugar, já subiu ao púlpito. Hoje é Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Acabou. Então você mas transformado pela renovação do seu pensamento. A igreja sempre foi desafiada a, na realidade, se levantar contra o mundo e contestar a postura do mundo e ir na contramão. Nesse sentido, eu entendi o que o pastor Teodomiro disse. Mas nesse sentido, a igreja sempre foi desafiada a confrontar o mundo, sim. Pois não, pastor Eliel, tem dois grupos que pregam o dualismo dentro da igreja. Aquele grupo que realmente prega porque não tem um conhecimento teológico e bíblico, mas prega porque crê naquilo. E tem outro grupo que prega o dualismo, que faz daí o seu evangelho mercadológico. É para manipular. Esse dualismo geralmente é usado para manipular, porque aí dá ao diabo um poder que ele não tem e põe a pessoa escrava do diabo, porque através disso ela se mostra o todo-poderoso, não é nem Deus. Ela, com a oração dela, vai livrar a pessoa do poder do mal. E aí manipula. Essa é a verdade. Mercadológico. Pois é. Pastor Eli, chegando então ao final do nosso debate, a pesquisa, resultado final aqui. Já que o mundo jaz no maligno, não adianta orar para mudá-lo. Biblicamente, há como consertá-lo? 85% dizendo que sim, mas 15% dizendo que não. Mas eu creio que dentro de um equilíbrio, no sentido de que a igreja tem que continuar fazendo o seu papel. A igreja só tem um papel: de propagar o evangelho de Cristo. Acabou. Aquele que crer, for batizado, aquele que acreditar na mensagem de Cristo, aquele que tiver fé nisso, será salvo. Então, eu penso que a pesquisa caminha exatamente no sentido de que o Camesa falou aqui, com toda a exegese, todo o cuidado de falar sobre essa questão do jaz, do maligno, o sistema, quebramos aqui o dualismo entre Deus e o diabo, de que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, a totalidade é Deus. Acho que está dentro de um consenso nossa pesquisa, hein, pastor Eli? É verdade. E a missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é buscar almas. A missão da igreja é sair das quatro paredes, sair da zona de conforto. Como Jesus disse, sair pelos caminhos envalados e até obrigá-los a entrar. Nós não fomos levantados para discutir religião. Nós fomos levantados para pregar o evangelho. E quando a pessoa quer contender, o que a Bíblia diz? Não convém ao servo do Senhor contender. Eu não preciso mostrar se eu sei mais ou sei menos que ninguém. Eu preciso falar de Jesus. E uma das coisas que eu só sei falar é falar de Jesus. Eu amo falar de Jesus. E ainda sou daqueles que choram quando vê uma alma se convertendo. Por quê? Porque eu vejo a oportunidade que o Senhor está dando àquela vida, dela ser uma nova criatura, sair daquela situação amarga que ela estava vivendo, não é? E quantas vezes, eu tenho uma experiência agora nesse último encontro de casais, Eliel, que o rapaz que tinha um colega de copo, de viver no bar, ele chegou para o outro e disse assim: agora, meu querido, você perdeu o colega de copo, porque eu fui para esse encontro de casais e me converti e agora eu não vou mais para o bar beber com você. Aí ele disse assim: não, você não me perdeu, eu vou deixar o copo e vou aceitar esse Jesus que você aceitou. Amém. Aí. Glória a Deus. Está aí, é a missão da igreja.
termina o debate desse, hein, ó? Tá vendo como é que esse lugar aqui é complicado de estar? Viu? Esse lugar aqui é muito... Como é que termina o debate desse? Ai, ai, que coisa, que seminário no ar. Glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer a essa mesa fantástica, maravilhosa, tratando de um assunto muito importante, talvez seja o divisor de águas hoje, no sentido de entendimento, para a gente continuar nessa nossa pegada, nessa nossa caminhada. Quero agradecer meu querido pastor Humberto Sequeira. Telefone, contato da nossa igreja, dias de culto, tá todo mundo em Terê, agora acompanhando a gente online. Pastor Humberto, obrigado, meu irmão. Obrigado, Eliel, obrigado por mais uma vez estar aqui. Eu quero mandar um abraço para a Igreja Batista Monte Irmão. Hoje à noite, mais uma noite de festa, nós estamos completando 43 anos de existência, estamos num templo novo, está uma festa muito bonita, a igreja está muito bonita. Hoje à noite nós vamos receber o pastor, cantor, pregador, compositor Bené Gomes, vai estar conosco hoje à noite numa grande festa. Quero mandar um abraço aí para a minha igreja. Telefone 2642-5898, 2642-5898. Eu também quero fazer menção aqui, hoje eu estou acompanhado, dizem que pastor não tem amigo, né? Que pastor é um bicho sozinho. Mas eu posso dizer que tem um amigo e estou acompanhado dele aqui hoje, que é o Davi Achini, está comigo aqui, um grande amigo, meu irmão, meu brother. Nós estamos juntos. Eliel, um beijão. Um beijo nas meninas. Obrigado. Amém? E te esperando em Teresópolis. Pregar lá no Templo Novo, lá, tá te esperando. Prazer, valeu, queridão. Beijo em casa também. Meu querido, existe um Deus no céu. Pastor Teodoro. Sem dúvida, meu querido, e é maravilhoso. Meu querido pastor Eliel do Carmo, eu quero nesse momento também dizer que não só o pastor Humberto está acompanhado, eu também estou muito bem assessorado por Eduardo, Paulo Renato e Marco, companheiros, amigos, fiéis, e sempre ao lado do pastor Teodoro. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas, meu querido Eliel, eu preciso deixar um abraço para minha esposa, que está ligadinha, como sempre, na melodia, certamente agora ouvindo os pastores, aprendendo com tantos, e até mesmo, às vezes, procurando me entender. Quero, nesta hora, mandar um abraço para a secretária dela, minha querida Milena. Quero mandar um abraço para o meu filho Wesley, para minha filha Thelma, para o meu genro, pastor Gomercino, para a minha neta, futura advogada, colega de você, do Amaro, Isabela, e o show consagrado ao Senhor. E um abraço muito forte para toda a membresia da primeira igreja batista em Pavuna, uma igreja em marcha, esperando o Senhor que vem. Uma igreja viva para o Deus vivo. Quero também mandar nesse instante um abraço para todo o seminário teológico batista da Pavuna. Eu sei que há muita gente ligadinha agora na melodia. Este planeta de audiência, não é, meu querido Eliel? Quero também nesta hora anunciar que hoje à noite nós teremos uma cruzada de oração. Uma verdadeira multidão na igreja, orando, marchando e orando pelo Senhor. E vai ser lindo. Hoje, 19h30, na primeira igreja batista em Pavuna, orando por gente, orando por vizinhos, orando por pessoas, orando pelas autoridades. E eu creio que se nós orarmos, algo de extraordinário vai acontecer. Amém. Obrigado, pastor Teodomiro. Logo mais às 9h30, o nosso Cristo em Casa. É um grande culto, às 9h30 da noite, pregando hoje o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central e Jardim Primavera. Pastor Éder Barcelos, obrigado pela participação, querido. Pastor Léo, com toda sinceridade, sou eu que tenho que agradecer, porque é muito bom estar aqui na Melodia. É um privilégio, ainda mais com uma mesa dessa aqui abençoada, um auditório maravilhoso desse. Deixar 2 abraços rapidinhos aqui para o pastor William Menezes, irmão em Cristo, Roberto Martins, seu filho Felipe, que já está ligadinho em Debate Melodia. Um beijo para minha filha Thalita, com 4 anos já exige o beijinho dela pela rádio, Thalita Barcelos. Um beijo para minha igreja Batista de Fé Reformada. E o telefone de contato, pastor Léo, como sempre, 67 31 41 40. E um forte abraço. Maravilha. Pastor Eli, obrigado, querido, pela participação com a gente. A honra é nossa. Nós nos alegramos, não é? E somos abençoados em estar aqui. Amém. Obrigado. Ficamos felizes. E posso dizer para você, né, Eliel, que a audiência lá na nossa periferia, aí com a Rádio Melodia, tem crescido de uma forma maravilhosa, abençoada. E o povo muito tem comentado aí das bênçãos que tem recebido. E hoje também tem culto na Igreja Batista Nova Filadélfia, Pilar dos Teles, Avenida Comendador Teles, 2237. Quem puder chegar ali hoje, vamos ter uma palavra especialíssima para o seu coração.
E também me faço acompanhado aqui, o pastor Ocimar e o Ney, que tem estado constantemente conosco. Verdade. E um beijo grande, né, para minha parentela, para a pastora Cristina, para a Isabela, que é a mais novinha netinha, não é? E a turma toda está lá ligada, e que Deus continue nos abençoando grandemente. E é um prazer grande estar com essa mesa aqui abençoada. Amigos do coração. Amém. Deus Obrigado, pastor Eli, pela recepção mais uma vez tremendamente carinhosa no domingo, a minha família naquele culto à noite. Obrigado, pastor Eli. Você é de casa. Né? Você é de Obrigado, casa. querido. Você faz parte do contexto. Amém. Né? Obrigado, então querido. a igreja se alegra lá toda vez que vocês chegam lá, você, né, a Aline, a turma toda. Nós nos alegramos com a presença de vocês. Então, eu tenho prazer de receber vocês lá para vocês verem o andamento de tudo que Deus está fazendo. Que você faz parte dessa vitória. Que honra, alegria. E lembrando que sábado, 5 da tarde, tem a quarta festa do telhado. Você vai ficar sabendo tudo aqui na Melodia. Valeu, gente. Um grande abraço. Edinho Lobo e Débora Lira chegando no comando do Tarde Maior. Obrigado. Amanhã, então, a gente volta às 8, se Deus quiser. E logo mais às 9h30 da noite no Cristo em Casa. Obrigado. Valeu, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.